E eu ficaria muito surpreso, realmente, se o São Paulo não demitisse o treinador. Porque as informações são claras, que o Carpini não mais será o técnico do São Paulo. E mais uma derrota, né? Perdeu mais uma, perdeu agora pro Flamengo, perdeu na estreia em casa pro Fortaleza, jogou 6 pontos, não fez nenhum, perdeu em Libertadores da América, né? Então a situação do Carpini é essa, ele vai ser demitido. Agora resta saber quem será o novo treinador de São Paulo. Boa noite, Fábio Piperno. O que falar desse resultado? Flamengo 2, São Paulo 1. Boa noite, seu Flávio. Um abraço à nossa audiência. Resultado normal. Uai, hoje em dia, o Flamengo em casa marcar 2-1 São Paulo não tem absolutamente nada de anormal. O problema todo é o contexto, né, que antecedeu essa derrota, né? Um São Paulo turbulento, São Paulo fritando de forma covarde o seu técnico. Covarde. São Paulo tem sido covarde com o técnico Thiago Carpini, porque, veja, é um jovem que foi contratado para dirigir um gigante problemático, mas se o São Paulo fez essa aposta, o São Paulo tinha a obrigação de dar o respaldo proporcional a isso. E a direção de São Paulo se omite, ninguém opina. Rapaz, está sendo fritado todo dia. É a demissão mais certa do futebol mundial e ninguém abre o bico para falar se ele vai, se ele fica. Ninguém, em momento algum, aparece aí para dar, inclusive, uma palavra de apoio. São Paulo tá cheio de diretor, tem lá o Muricy, o presidente Casares e tal. Ninguém aparece para falar, olha, a gente vai lá, vai bancar o trabalho e tal. Não, a impressão que São Paulo passa, e aí não há informação, é a impressão que São Paulo passa, é que o São Paulo, na verdade, está esperando fechar com algum nome para falar Carpini, tchau. Né? O Carpini se tornou de técnico oficial, Flávio, a um interino oficial. Todo mundo sabe que ele vai cair. E olha que coisa curiosa, invertendo o lado, né? Claro que nós vamos seguir com esse tema São Paulo. Flamengo é líder do campeonato pelo saldo de gols. Estamos na segunda rodada, tá, gente? Tudo isso tem que ser visto com parcimônia. Mas desde 2020 o Flamengo não era líder do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura isso. O Flamengo fez tanta bobagem na sua direção que eles conseguiram, com o elenco que tem, com o número de jogadores de alto nível, jogadores que hoje tem, que passaram por lá nesses últimos tempos, não ser líder do Campeonato Brasileiro por 4 anos. Hoje ele volta a reassumir essa liderança. Mas o tema é São Paulo, 2 jogos, 2 derrotas. Giovanni Chacon, da diretoria de São Paulo, o Piperno já falou, não houve nenhuma manifestação nem pró nem contra. Ninguém disse nada. Eu não vi ninguém falar que o Carpini ia cair da direção de São Paulo. E também não vi ninguém defender. Enfim, qual é a sua posição? Você que é um cara que acompanha bastante o São Paulo, você diria que ele vai ser realmente demitido? Porque rede social a gente tem que ir até certo ponto. Você tem alguma informação de que ele deverá ser demitido? A informação concreta não, mas assim, o São Paulo foi hoje, né, a campo com Thiago Carpini virtualmente demitido. A gente gosta de falar que é virtualmente rebaixado, uma equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. O Carpini estava virtualmente demitido já. Ele foi como um interino em exercício, né? Alguns pontos sobre isso. Hoje, no sorteio da Copa do Brasil, inclusive, o São Paulo pegou um adversário muito tranquilo, talvez o mais tranquilo dentre as possibilidades, que foi o Águia de Marabá. O São Paulo, inclusive, decide no estádio do Morumbi. O Carpini foi questionado sobre essa questão, ele fala assim, ele é técnico do São Paulo, ele tá aí, não sei o quê, mas não transparece nenhuma confiança. Em nenhum momento fala assim, não iremos demitir. Não iremos manter o trabalho, não importa o que aconteça hoje aqui no Maracanã. Em nenhum dos momentos passados ele também falou assim. Sempre, o Casares, quando questionado, quando se pode questionar também, porque a diretoria de São Paulo não aparece para nada. Os questionamentos foram feitos pelo excelente Felipe Oliveira, que trabalha conosco aqui na Jovem Pan, na Arquibancada Tricolor, numa palestra que ele deu numa faculdade aqui na capital paulista. E ele disse, no momento, é o técnico de São Paulo, o fato é que ele é o técnico de São Paulo. Mas não disse assim, será o técnico de São Paulo, independente do que aconteça, estamos fechados com ele, sem dúvida nenhuma.
é jogo a jogo, tudo pode mudar ali, depois da entrevista já tudo poderia ter mudado, né? Não tem nenhuma convicção, e hoje muito menos. O Tonci era já suspeito sobre a continuidade quando ele falou com o nosso Felipe Oliveira, hoje questionado pelos jornalistas na sede da CBF no sorteio da Copa do Brasil, ainda mais de que já teriam largado a mão. E aí as informações que a gente tem, São Paulo já está se movimentando no mercado para um estrangeiro, né, assumir a equipe de São Paulo. São Paulo não quer dar um ponto sem nó. E nessa diretoria isso vem sendo muito costumeiro, né? Quando sai o Diniz, só é mantido com o Visoli no término do Campeonato Brasileiro que já estava entregue no início da gestão Casares, né? Aquele campeonato da pandemia que invade 2021, que é o início da gestão atual do São Paulo. No intervalo, que é muito curto, enquanto está com o Visoli, que já era um interino e isso estava mais do que certo, já existem as negociações para um novo técnico, chega Hernan Crespo. Quando sai o Crespo, no mesmo dia, já está dando treino à noite no estádio do Morumbi o Rogério Ceni. Quando o Rogério Ceni sai, no dia seguinte já tem o sim de Dorival Júnior. Quando o Dorival Júnior sai, aí sim é o único momento que tem uma lacuna. Então o São Paulo não vem com essa gestão tendo o costume de dar um passo sem ter o outro já certo, entre aspas. Não que seja bom ou ruim, mas vai dar o passo. Então, o São Paulo já começou a busca de técnicos, já existem preferências. Agora, uma coisa que é muito importante a gente dizer, claro que o Carpini tem a culpa de não ter dado certo trabalho, não encaixou e tá tudo certo, acho que isso tá visível, opiniões diversas, obviamente, mas está visível que não encaixou, mas a grande culpa é da direção. E não só da direção que a gente fala, Casares, Belmonte, mas também do senhor Muricy Ramalho, que foi o que insistiu e que foi uma das vozes mais ativas na contratação do Carpini no começo da temporada. Ele não pode ser isento de crítica só porque foi um vencedor nato no São Paulo nas passagens que ele teve. Então, ele tem culpa e o Carpini, a culpa que ele tem é das ideias não terem sido assimiladas pelos jogadores. Porque na posição dele, eu não sei se vocês fariam diferente, mas eu não conseguiria dizer não para um clube. Você está no Juventude, faz bons trabalhos na temporada 2023, chega o São Paulo, te liga querendo os seus serviços, como é que você vai falar não? Acho que o Carpini nisso tudo é o menos culpado, Flávio. O Carpini não fez 20 jogos. 17º hoje. Então, portanto, ele realmente é o menos culpado. 18º, perdão. Ele realmente é o menos culpado. Porque se você não tiver convicção no trabalho, e a convicção você não vai pegar depois dos 18 jogos. Ou não conheciam o trabalho do rapaz, ou não conversaram com ele, não sentiram se ele tinha liderança ou não. Estou partindo do pressuposto que o São Paulo vai demitir o treinador. Tem os números aí, Kaique, pra gente mostrar? Os números. Tá legal. A gente já vai falar sobre os números do técnico do São Paulo. E com 15 jogos, lá em Córdoba, um torcedor pergunta ao Casares: e o Carpini não vai sair? Ele diz: não, ele só tem 15 jogos. Agora ele só tem 18. Agora vamos lá. O São Paulo... A não ser que esses 3 tenham sido, na visão do Casares, definitivos. A Géres era uma derrota normal. Não, concordo. A derrota contra o Fortaleza, o São Paulo tem perdido pro Fortaleza direto. O Vojvoda não perde do São Paulo. Acho que nunca perdeu. Com o Rogério Ceni, com o Dorival, com dois. Perdeu ninguém. E a derrota pro Flamengo por 2-1, gente do céu, é um excelente resultado. Pra mim, São Paulo perder 2-1 do Flamengo, só de 2-1, eu considero normalíssima. Então, se com 15 jogos o técnico não podia sair, o trabalho estava sendo avaliado, depois dessas derrotas normais, no meu conceito, sair não tem muita lógica, não tem muita coerência com o que o próprio presidente falou. Ele disse que com 15 jogos não dava. O Carpini tem 18 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 26 gols marcados, 19 gols sofridos, 50% de aproveitamento. Frise que foi feito um levantamento do período Júlio Casares como presidente. Claro que ele é presidente, ele não é técnico. Desde que ele entrou, os resultados. O São Paulo tem 43% de aproveitamento. Do Carpini está até acima. Não, gente, esse é o ponto, não, entendeu? Tudo bem, aí é o aproveitamento, e aí a gente tem que só fazer um contraponto, Flávio. Aí você me permite só interromper para pegar o gancho. Que assim, eu também não gosto de avaliar só o resultado. Acho que pelo resultado, tá numa média que pode melhorar. Acho que tem espaço para melhorar. Okay. O problema é que o desempenho dentro de campo, Flávio, eu pelo menos não tenho visto evolução já há muito tempo no São Paulo. Acredito que depois, o São Paulo tem um começo legal de ano,
e depois tem uma queda muito grande de desempenho dentro de campo. O meio-campo que tá, pelo menos eu tenho uma opinião. Eu acho que todos os setores do campo, de jogadores, são importantes, mas eu acho que muitas vezes você ganha jogos onde, dominando o meio-campo, povoando mais o meio-campo, tendo superioridade numérica, tática, técnica no meio-campo. E o meio-campo do São Paulo é um grande vazio, é um grande deserto. Tem um grande espaço, um grande buraco entre a defesa e o ataque. Então, eu acho que essa é a minha grande crítica ao trabalho do Carpini. Eu não consigo ver evolução dentro de campo. Mesmo se tivesse vencido hoje, não foi dos melhores jogos. Por exemplo, jogadas trabalhadas. Vejo poucas do São Paulo. Vejo muita tentativa pela lateral, em cruzamento, chuveirinho e eu vejo isso sendo resumido. No jogo contra o Fortaleza, eu estava atrás do gol, no ataque do São Paulo, o primeiro tempo foi bom. O primeiro tempo foi bom. Por que o São Paulo não fez gols? Não, perfeito. Porque os jogadores são errados. Não, aí perfeito. Aí eu concordo, também tem isso. O Carpini não é o único culpado. Claro que não. Mas teve mais jogada trabalhada. Tiveram mais chances pelo meio, infiltração, chute de fora da área. Que é uma coisa que o São Paulo perdeu o costume de tentar arriscar. São Paulo parece que tem medo de arriscar. Os jogadores têm medo de arriscar e errar. Arriscou, errou, tudo bem, mas tenta. E aí, contra o Fortaleza, eu vi essa melhora no primeiro tempo. O segundo tempo foi por água abaixo. Voltou a ser o São Paulo que vinha sendo nas partidas anteriores. O Cobressal venceu jogando nada. Jogando nada. Uma partida horrível. Um buraco na defesa. Um time assim, o Cobressal foi o pior adversário que o São Paulo pegou no ano em questão de qualidade. Time horroroso. Horroroso. Não tinha vencido uma partida, ainda não venceu no ano. E o São Paulo com dificuldade contra o Cobressal. O meu ponto no trabalho do Carpini é que não há evolução dentro de campo. De resultado, eu já vi técnicos piores ou tão medianos quanto. O trabalho do Carpini em questão de resultados, em questão de porcentagem, é mediano. O do Crespo, por exemplo, foi um trabalho que teve título e que eu acho que foi mediano em desempenho depois. Caiu muito. Muito. Título paulista, né? Paulista. Bom citar isso. É que foi importante. O Carpini ganhou uma Supercopa. Não, o que eu tô São falando... São duas tranqueiras, mas aí título por título... O que eu tô falando é que naquele momento foi muito importante o título do São Paulo, o título paulista do São Paulo pra torcida, vivia uma seca muito grande e tudo mais, foi muito importante. Então, muito torcedor tem uma consideração muito grande pelo Crespo, que hoje, inclusive, venceu o Al Hilal e tudo mais, legal. Mas é um técnico também em formação e em construção, assim como é o Carpini. Eu acho que foi acertada a ideia de contratar o Carpini. Acho que isso não erra. Fez avaliação, tudo bem. É um técnico que vem evoluindo, mas chegou no São Paulo e não casou. E tá tudo certo. O importante nesse momento, até a saída do Carpini, vai fazer um bem pro São Paulo, acredito que pro restante da temporada, desde que traga um técnico com mais tarimba, com mais experiência e tudo mais, que saiba colocar panos quentes, e vai ser bom pro Carpini também, porque tá ficando muito a cobrança, as críticas estão indo para um lado pessoal, que até ele reclamou hoje, antes, sabe? Que vai fazer mal para a carreira dele. Então, eu acredito que o desligamento do Carpini hoje vai fazer bem para todos os lados. Pro torcedor do São Paulo, pro São Paulo, pro elenco, pro projeto de ano do São Paulo, porque não casaram as ideias. E por mais que sejam poucos jogos, é um ano muito complicado pro São Paulo. É a última oportunidade do São Paulo. Acho difícil, tá? Não tô falando que essa possibilidade. Mas a última chance do São Paulo ganhar uma Libertadores e participar desse Super Mundial, e não só por participar, porque vai entrar muita grana pros participantes, isso seria muito importante pro São Paulo, de se manter numa posição de G6 de Campeonato Brasileiro para estar na próxima Libertadores e defender um título de Copa do Brasil. Claro que ele vai ter que escolher prioridades nesse meio. Não tem elenco para gerir os três. Mas não deu certo o Carpini. Uma pena. Torci muito para isso.